O Brasil Econômico tem o prazer de receber aqui na redação Daniel Cara, que é coordenador geral da campanha nacional pelo direito à educação. Muito obrigada pela presença, Daniel. Obrigado, Priscila. Daniel, fazendo uma retrospectiva de 2012, o principal fato ligado à educação foi a aprovação pela Câmara do Plano Nacional de Educação, que, entre as suas frentes, contempla o investimento mínimo de 10% do PIB nessa área. Qual que é o próximo passo agora do plano? Bom, o próximo passo agora é aprovar o plano no Senado Federal, garantir que esse plano tem algumas correções que são necessárias serem feitas. A Câmara avançou muito em relação ao projeto original, mas sempre tem alguma coisa que precisa melhorar. E em educação, quando tem a oportunidade da melhora, é sempre importante fazer uso dessa oportunidade. Então, a nossa expectativa é passar pelo Senado Federal aprimorando o texto volta para a Câmara e vá para a sanção presidencial, no máximo em 2013, num sufoco muito grande em 2014. O Brasil não pode estender mais esse tempo de tramitação do plano. E Daniel, 10% do investimento mínimo do PIB em educação é uma coisa que vocês da campanha defendem como primordial para alavancar esse setor no país, que é um setor bastante importante, né? De onde virá esses recursos? É uma discussão que está sendo feita. De onde virá esses recursos adicionais? Então, a campanha sempre defendeu que o Plano Nacional de Educação determinasse as fontes de financiamento. Esse foi um tema que a Câmara dos Deputados optou por não travar, porque priorizou o cálculo do quanto seria necessário investir no plano. E alcançou esse patamar de 10% do PIB, que foi aprovado por unanimidade. Hoje o governo apoia também essa medida, graças à pressão que a sociedade civil fez, convenceu os deputados e pautou o governo. Então, acredito que é um caminho democraticamente positivo. A ideia de onde vêm os recursos, ela pode percorrer 3 caminhos diferentes. O primeiro caminho seria redividir o bolo orçamentário brasileiro. Então, o recurso da educação precisaria ser uma prioridade em relação ao montante que hoje já o governo conta, os governos, né, estaduais, municipais e federal, contam para dar conta das suas necessidades administrativas. Um outro caminho, que também é um caminho importante, é aumentar a carga tributária. Agora a gente tem um problema, porque a tendência nacional hoje é questionar a carga tributária. Diminuir a carga tributária para acabar com o custo Brasil, ou diminuir o custo Brasil. Isso. Principalmente o empresariado tem angústia em relação ao aumento da carga tributária. Um outro caminho, o terceiro caminho, seria a definição de novas fontes de financiamento. É por esse caminho que o governo quer seguir. Que seria a questão dos royalties do petróleo. Exato, quer avançar, que são os royalties do petróleo. Eu adicionaria, porque só com os royalties do petróleo talvez a gente não consiga 5% do PIB a mais, porque hoje a gente já investe 5%, então a gente está falando de 5% adicionais, 5% do PIB adicionais. Eu investiria também no imposto sobre grandes fortunas, fazendo com que se criasse algum critério distributivo e justo em termos de tributação no Brasil. Hoje as famílias que têm menos renda são aquelas que mais pagam imposto em relação à sua renda real. Esses recursos eles serviriam para que as metas do Plano Nacional de Educação pudessem ser cumpridas. Você destacaria algumas dessas metas como as mais importantes? O plano ele define 20 metas, né? A 20ª meta é a meta de financiamento. Então, em termos de desafios, ele apresenta 19 metas, que são metas essenciais que o Brasil não pode abrir mão de cumprir em 10 anos. Eu diria que 2 são bastante claras em termos de um programa de equidade para o país. A primeira é a questão da universalização da alfabetização, ou dito de outra forma, a erradicação do analfabetismo. Essa meta é uma meta que a gente já está extremamente atrasado. Era para ter sido alcançada pela Constituição Federal 10 anos após a Constituição, então em 98. Depois, em 2010, no outro Plano Nacional de Educação, no primeiro pós-redemocratização. E agora a gente está jogando, nesse momento, para 2022 ou para 2023, caso o plano seja aprovado só em 2014. Porque o plano, vale lembrar que o plano ele tem validade de 10 anos. Perfeito, né? O plano é decenal. Então essa é uma meta que o Brasil já não pode abrir mão de cumprir. Não é aceitável que um país do porte do Brasil consiga conviver com seus cidadãos
sem saber ler e escrever. Isso é inaceitável, né? E outra meta importante é a meta 8, que eu considero que são duas metas pouco debatidas, essas duas, mas que são fundamentais. A meta 8 ela é uma meta equalizadora, ela vai fazer com que, vai estimular e vai exigir, né, que o Brasil consiga avançar para 12 anos de escolaridade média da sua população adulta. 12 anos de estudo. Hoje o Brasil está em 7,4 anos de estudo, então seria um salto importante. Agora existe uma disparidade enorme entre brancos e negros, e essa meta ela pretende eliminar essa disparidade. Então os negros têm que ter o mesmo tempo de escolaridade, né, que os brancos. É uma meta fundamental. O Brasil está no esforço agora com a lei das cotas de ser um país mais equânime, então eu creio que essa meta é essencial, e para que ela seja cumprida, além dessa, todas as outras metas, mas essencialmente essas duas metas que são mais equalizadoras, é preciso investir os 10% do PIB em educação. Daniel, agora o plano ele vai para o Senado e depois ele pode ou voltar para a Câmara ou ir para a sanção presidencial, depende se tiver uma mudança no texto. Isso pode acontecer em 2013? Qual que é a previsão de vocês? Numa perspectiva otimista, pode acontecer em 2013. O Senado aponta que ele quer aprovar o plano até o primeiro semestre de 2013. Então isso significaria que no segundo semestre tramitaria na Câmara. A perspectiva pessimista apontaria para meados de 2014, antes do início do processo eleitoral. Tá certo. Obrigada pela entrevista, Daniel. Obrigado. Essa foi a retrospectiva de educação em 2012. Voltaremos em breve com mais uma conversa exclusiva. Até lá.